Eu não esperava vir falar sobre esse tipo de assunto aqui, porque eu não gosto muito de falar negativamente dos livros. Não acho que seja objetivo, mas a gente tem que expressar opinião. E às vezes expressar opinião também, gente. É isso. É negativamente. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e sejam bem-vindos ao vídeo que eu espero do fundo do coração que não dê polêmica. Lendo os meus livrinhos, como sempre a gente faz, o que a gente percebe? A gente percebe que tem muita coisa errada às vezes. A gente percebe que os títulos são complicados de entender. A gente tem 2 vídeos aqui no canal que falam sobre títulos. Tem os melhores títulos de livros, tem os títulos literais também. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição. E obviamente eu não poderia deixar de falar. Títulos são uma das coisas mais importantes que tem no livro. Ele realmente reúne todo o significado desse livro, todo o significado da história. Você tem que ler o livro e você tem que entender o título. Você tem que gostar do título quando você vai comprar o livro também. Ele tem que ser atraente, ele tem que ser relevante, ele tem que estimular, gente, a nossa curiosidade, entendeu? É claro que a gente precisa entender. Todos esses livros são livros estrangeiros, então vocês precisam lembrar que eu vou julgar a tradução desses livros. Eu vou julgar os livros brasileiros, eu vou julgar títulos em português. Só que eu fui, obviamente, pesquisar e só trouxe títulos de livros que são realmente traduzidos e são respeitados. As editoras brasileiras não distorceram o significado, eles respeitaram essa tradução, então fiquem tranquilos aí, ok? Já vou deixar claro aqui que eu não vou falar mal dos livros, eu vou falar mal dos títulos, porque os livros em si, tem muito livro aqui que eu amo demais. Só que a gente tem que parar pra pensar que às vezes os títulos não fazem sentido. Não entra a conexão, não encaixa. É tipo Nascida à Meia-Noite. Esse livro vai contar uma história de um acampamento onde a gente tem todo o tipo de personagem. Cadê o significado? Eu vou lendo o livro, e por mais que ele seja um pouco decepcionante porque ele é muito fraquinho, o meu maior problema não é esse. É a Nascida à Meia-Noite é um título que não traz significado algum. A pessoa nasce à meia-noite, a pessoa nem nasceu à meia-noite, eu acho. Não fica claro aqui. Talvez eu tenha começado errado, falando de um livro que eu não gosto muito. Esse é o título mais irrelevante que eu já vi na vida. Talvez esse seja o meu único problema com Instrumentos Mortais. Cidade dos Ossos vai contar uma história que tem cidade de ossos, onde os caçadores são enterrados, lá ficam os ossos deles, as cinzas, então existe a Cidade dos Ossos. Só que aí você tem tipo a Cidade das Cinzas, que não existe, que você vai lendo e você vai percebendo, e cadê a Cidade das Cinzas? É tipo um novo clima pra mesma cidade que é a Cidade dos Ossos, e você vai ficando, cara, é só uma tentativa de você se referir ao primeiro livro, porque é uma série, e você quer fazer o título parecido pra combinar. Só que aí, gente, tem que lembrar que precisa ter relevância, precisa ter significado, entendeu? Aí a gente tem Cidade de Vidro, que se passa em Alicante, e aí a cidade é conhecida como a Cidade de Vidro porque existe um prédio que é de vidro, que é Alicante, que é o centro da capital do país lá, deles. Idris. Aí tem um problema. Por quê? Pra quem não conhece a história, Instrumentos Mortais, na verdade, era uma trilogia. E se você lê os 3 primeiros livros, você termina a Cidade de Vidro e você sabe que a história chegou ao final. Que teve tudo ali fechadinho os problemas. Aí a gente tem um negócio chamado Cidade dos Anjos Caídos. What has happened? Não aconteceu o significado. Não deu certo, não funcionou. Eu fiquei lendo esse livro um dia inteiro. De 10 da manhã até 1h da manhã do dia seguinte. E eu terminei esse livro e não tinha Cidade de Anjos Caídos, gente. Juro pra vocês. Só que existe um problema muito maior. Porque conforme você vai lendo e vai achando Cidade das Almas Perdidas, você percebe que essa nova trilogia é só de títulos que trazem a vibe dos protagonistas. Já não combina com o propósito, gente, do primeiro livro. Fala pra Cassandra Clare que tá errado! Eu tô ficando um pouco nervosa. Cidade do Fogo Celestial é o último volume e é o meu livro favorito da série e eu amo demais. Cara, em nenhum momento eu falei que o livro aqui é ruim. Falei? Então, Cidade do Fogo Celestial é onde eles vão pro inferno. Eles vão pro inferno, literalmente. Eu acho que é isso que significa esse título. Mas eu também não posso ter certeza e garantia pra vocês, né? Eu não vou falar dessa polêmica agora. Eu vou falar do pior título de YA que eu já li na minha vida. Eu amo esse livro, eu recomendo ele para vocês várias vezes, mas quando eu parei pra pensar em títulos irrelevantes, em significados complicados, cara, se você tivesse botado Ana vai para a França, Ana e Paris, mas beijo francês é tipo, ela tá atrás de um beijo, ela não tá atrás de um beijo. Esse não é o objetivo da vida dela quando ela vai pra Paris. Já pensou se esse livro se passasse na Grécia, gente?
Ana e o Beijo Grego. Existe a trilogia que é Lolo e o Garota da Causa ao Lado e Isla e o Final Feliz. E a gente tem títulos bons, porque ele realmente reitera o significado da história, a gente consegue compreender que tem sim um significado legal, uma história mais profunda. Só que Beijo Francês não deu. Não deu. O problema da série 16 Luas é que esse título nem existe lá fora. O que aconteceu com esse livro? Quando ele veio para o Brasil, o que aconteceu? Aconteceu foi que esse livro aqui, antes mesmo de ser publicado nos Estados Unidos e se chamar Beautiful Creatures, se chamava 16 Luas mesmo, 16 Moon. Só que antes mesmo de ser publicado, antes mesmo de ir para as livrarias, a editora anunciou a mudança do título. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que a notícia chegou atrasada aqui no Brasil. Ele foi publicado como 16 Luas, tendo o subtítulo aqui de Beautiful Creatures, e ficou a série inteira se chamando Beautiful Creatures. A sequência se chama Beautiful Darkness, e a série lá se chama As Crônicas de Caster. E ele vem pro Brasil com 16 luas, aí você tem 17 luas, 18 luas, 19 luas, não faz sentido nenhum. Eu ainda não quero falar sobre essa polêmica. Mas eu vou falar de uma outra polêmica que é minha paixão, A Mediadora, minha série favorita de fantasmas. Amo demais! Só que a gente tem um problema chamado subtítulo desse negócio aqui. Essa série se chama realmente A Mediadora lá fora. O primeiro é A Terra das Sombras e eu estou cansada de livros com esse subtítulo. O Arcano 9, porque aí até tem o negócio do Arcano 9, que é uma carta, se eu não me engano. Sabe quando você vai ler o livro e você tem 1 milhão de coisas legais e interessantes durante toda a história pra você trazer pro título? E aí você chama o livro de O Poço que tá na esquina, que a pessoa passa por ele só uma vez no fim do livro? É complicado você achar o título escondido atrás da história e não tem nenhum significado e relevância. É claro que a gente não ficou por aí, né, gente? A gente tem um terceiro livro chamado Reunião. Você não entende nada dessa capa. Aí você tem a hora mais sombria e você espera realmente que a história fique mais sombria. E você tem uma coisa um pouco mais sombria. Só que é sempre assim, você sempre vai ter detalhes, você sempre vai ter algo escondido, que só depois de você pensar muito você consegue lembrar. O título tem que ser impactante. Pra mim o título ele tem que ficar na memória, na alma da história. E aí você tem um último livro chamado Crepúsculo e não tem nenhum crepúsculo no livro, só pra deixar claro aí, gente. Obviamente eu ia deixar a polêmica maior para o final. Eu tenho um problema muito grande, sim, com os títulos de Crepúsculo, porque não acha significado, gente. Não, a gente se esforça, mas a gente não encontra. Crepúsculo é um fenômeno celestial, onde nós temos o sol se pondo e a lua no céu também. Só que não existe significado suficiente pra trazer, remeter à história. Eu só cheguei à conclusão de que o título não é a coisa mais importante do livro pra muitos autores, é uma coisa estúpida, que não vai se importar tanto com a história assim. Vai ter livro, sim, que vai fazer isso com a gente. Aí a gente tem Lua Nova como uma sequência e não existe nada relacionado à Lua Nova, gente. Aí você tem Eclipse e aí todo mundo fala que é aquele momento que a Bella fica dividida entre o Jace e o Edward. E a gente tem Amanhecer, que é como se fosse um renascimento de Bella Swan. Essa capa é muito estranha. É uma tentação você ver uma mão assim, com uma maçã tão vermelha? Você se pergunta, Bella está diante de uma tentação como uma maçã? Edward é uma maçã? É difícil entender essas coisas, como que eles escolhem. Título é nada mais nada menos do que marketing. É aquele momento em que você tem que sim ser atraído pelo livro. Um bom título faz sentido, um bom título é relevante, resume toda a história e também traz palavras que comprimem um pouco o tom que você vai encontrar na história, sabe? É tipo os livros de fantasia. Todos eles hoje são muito parecidos, porque tem tons extremamente parecidos e climas muito parecidos, tipo a Rainha Vermelha, Trono de Vidro, aí você tem Espada de Vidro, aí você tem a Maldição do Vencedor, e você tem Sombrio, você tem Feita de Fumacioso, aí você tem Crepúsculo. Amo demais Crepúsculo. Vocês sabem, né, gente? Sou geração Crepúsculo, hein? Me respeita. Aí você tem Eclipse, por exemplo, com uma fita aqui, com um corte no meio. E aí você tem uma nova que é uma flor sangrando. Aí Amanhecer um xadrez. Gente... Bem, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É complicado saber se vocês vão gostar. Então deixa nos comentários pra eu descobrir. Se você não é inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo e seja bem-vindo. Acompanhe o Kabuki TV em todas as redes sociais. Não se esqueça do Linkabooks, que são os links especiais pra vocês comprarem os livros de vocês. E comprando por esses links, vocês ajudam muito o canal. Então é isso, meus amores. Eu tô indo mais, eu volto. Big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!